Um humilde pescador salva a vida do filho de um poderoso empresário, mas em vez de aceitar uma recompensa, exige uma confissão que poderia destruir impérios e revelar uma teia de mentiras. Até onde você estará disposto a ir por justiça? A lua cheia iluminava a falésia, onde as ondas batiam violentamente nas rochas. Henrique, com as botas gastas e a lanterna na mão, caminhava lentamente em direção ao som de um estrondo recente. Seu instinto lhe disse que algo não estava certo. A poucos metros de distância, encontrou um carro capotado, com as rodas girando lentamente no ar. O motor continuou a zumbir fracamente. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção ao veículo. Lá dentro, um jovem lutava para sair, com o rosto cheio de pânico. "Acalmar!" Henrique gritou com voz firme, escondendo a própria ansiedade. Ele deslizou pelos escombros e conseguiu abrir a porta do carro com um esforço monumental. O cheiro de combustível encheu o ar. O jovem Gabriel tremia enquanto Henrique o carregava com cuidado. Ao longe, uma faísca do motor do carro avisou-os de que não havia tempo a perder. Com um último esforço, Henrique colocou o menino nos ombros e afastou-se do veículo pouco antes de ele explodir numa explosão ensurdecedora. Quando ambos estavam seguros, Gabriel tentou falar, mas tossiu e não conseguiu falar. Minutos depois, as luzes de um caminhão se aproximaram. Um homem elegante, de terno impecável, correu em direção a eles. Era Paulo Torres, pai de Gabriel. "Gabriel, graças a Deus!" ele exclamou, abraçando o filho com força. Depois voltou-se para Henrique com um olhar cheio de gratidão. "Você salvou meu filho. Não sei como te agradecer." Henrique, respirando com dificuldade, ergueu a mão para impedir mais palavras. "Não quero dinheiro", disse ele com firmeza, e seus olhos refletiam algo mais profundo do que a simples rejeição de uma recompensa. "Quero algo mais importante." Paulo franziu a testa, surpreso. "O que poderia ser mais importante do que dinheiro? Diga-me qualquer coisa." Henrique olhou para ele e sua voz assumiu um tom sério, quase desafiador. "Quero que você confesse o que fez com a sua indústria química. Quero que você admita como destruiu minha comunidade." O rosto de Paulo congelou. Por um momento, a gratidão nos seus olhos deu lugar a uma sombra de desconforto. Henrique não esperou resposta. Ele se virou e começou a caminhar na escuridão da noite, deixando Paulo com o filho e um turbilhão de pensamentos. Traduzido do espanhol para o português. www.onlinedoctranslator.com. Gabriel observou Henrique se afastar, intrigado com a força e a tristeza no olhar do pescador. Algo nas palavras dela ressoou nele, embora ele ainda não entendesse o porquê. Enquanto isso, Paulo permanecia em silêncio, sua mente já trabalhando freneticamente em como lidar com o que acabara de acontecer. A madrugada banhava a costa em tons dourados, mas para Henrique a paisagem já não tinha o mesmo encanto de antes. Desde a explosão da indústria química financiada por Paulo Torres, o seu mundo mudou irreversivelmente. Enquanto consertava as redes no pequeno porto, as lembranças do desastre voltavam como ondas incontroláveis. Foi uma noite como qualquer outra quando ocorreu a explosão. Henrique e outros pescadores saíram cedo para aproveitar a maré. Do mar viram o brilho do fogo e ouviram os gritos vindos da costa. Quando regressaram, a devastação era inimaginável. A água estava contaminada. Peixes mortos flutuavam na superfície e o ar era irrespirável. Muitos dos seus vizinhos perderam as suas casas e outros as suas vidas. Sua esposa, Clara, adoeceu logo depois devido às toxinas. Quando procuraram ajuda médica, já era tarde demais. Henrique parou por um momento, fechou os olhos com força e tentou afastar a dor. A comunidade lutou por justiça, mas as ligações de Paulo com políticos e empresários poderosos acabaram com qualquer esperança. Protestos foram organizados, cartas foram enviadas, mas tudo em vão. Com o tempo, as pessoas se resignaram, mas Henrique não. A perda de sua esposa e o sofrimento de seus vizinhos eram cicatrizes que nunca poderiam ser curadas. Enquanto isso, em sua luxuosa mansão, Paulo Torres segurava um copo de uísque com o olhar fixo no horizonte. As palavras de Henrique não paravam de ecoar em sua mente. Quero que ele confesse. Ao seu lado,
Um grupo de advogados discutia estratégias para neutralizar qualquer ameaça que o pescador pudesse representar. Ele é um homem desesperado, disse um dos advogados enquanto ajustava os óculos. Se você nos pressionar, podemos facilmente desacreditá-lo. Paulo assentiu, mas sua expressão permaneceu sombria. Ele sabia que Henrique não era um homem comum. Ele tinha visto uma determinação em seus olhos que poucos possuíam. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Quero que você investigue tudo sobre ele, ordenou Paulo com voz cheia de autoridade. Encontre algo que possamos usar contra ele. Quando os advogados saíram, Gabriel entrou na sala, ainda levemente ferido pelo acidente. Ele se aproximou do pai com cautela. Por que aquele homem pediu isso? Gabriel perguntou curioso. Ele não parecia querer dinheiro. Parecia querer outra coisa. Paulo olhou para o filho e se perguntou se deveria contar a verdade ou desviar a conversa. No final, ele optou pelo último. Ele é apenas um homem procurando alguém para culpar por seu infortúnio. Não se preocupe com isso, filho. Mas Gabriel não estava convencido. Havia algo no modo como Henrique o olhava, algo genuíno e cheio de dor. Uma inquietação começou a crescer dentro dele, embora não soubesse exatamente por quê. Naquela noite, enquanto Henrique preparava as redes para sair ao mar, o som das ondas trouxe-lhe conforto. Ele sabia que enfrentar Paulo seria difícil, mas estava determinado. As cicatrizes do passado foram sua força motriz. A verdade tinha que ser revelada, não importa o preço. Na mansão de Paulo Torres, a sala de reuniões estava repleta de pessoas influentes. Políticos, empresários e advogados ocupavam as cadeiras da cadeira enquanto Paulo permanecia na cabeceira da mesa. Sua presença imponente projetando autoridade. Os olhos se voltarão para ele quando ele começar a vacilar. Henrique é um problema pequeno, mas não podemos subestimá-lo, declarou, parando para observar as reações. Você quer que eu confesse publicamente algo que todos nós nesta sala preferiríamos explicar. Um murmúrio nervoso percorre a atmosfera. Muitos deles beneficiaram do desastre ambiental de anos atrás. A explosão da indústria química foi enterrada sob camadas de processos judiciais manipulados e investigações arquivadas. Mas Henrique está agora a tentar descobrir a verdade. E você explicou tudo para ele? Perguntou um político enxugando o suor da testa. Isso pode destruir nossas carreiras. É por isso que temos que agir rapidamente, respondeu Paulo. Neutralize-o antes que ele receba apoio suficiente. 2 advogados decidiram desacreditar publicamente Henrique, explorando a sua vida humilde para pintá-lo como um oportunista. Outra sugestão é pressionar os pescadores locais para isolá-lo. Paulo ouviu suas sugestões com leve reconhecimento, mas no fundo sabia que Henrique não se deixaria curvar tão facilmente. Ele viu determinação nos olhos do pescador, algo que poucas pessoas sabiam que ele possuía. Ali, na modesta casa de Henrique, Gabriel chegou inesperadamente. Ele havia passado horas pensando em conversas como a do pai e nos cheiros intensos de Henrique. Senti que havia algo mais profundo por trás das acusações contra Paulo. Henrique, surpreso ao ver ora jovem, ora recebido com desconfiança. Ou o que você quer? Ele perguntou cruzando os braços. Quero entender o que está acontecendo, respondeu Gabriel com sinceridade. Por que você pediu aquilo para o meu país? Por que não há petróleo ou dinheiro? Henrique hesitou. Ele assistiu ou violou por alguns momentos antes de responder. O dinheiro não é contido nem destruído. Paulo não jogou apenas comida na nossa mesa. Ele jogou vidas, sonhos. Havia um peso na voz de Henrique que Gabriel não conseguia ignorar. Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele sempre admirou o sucesso do país, mas agora isso começava a lançar uma sombra por trás da sua casa, aparentemente exemplar. Ainda assim, a ideia é que Henrique também possa estar mentindo ou taciturno. Mais uma vez, Paulo recebeu um relatório detalhado sobre Henrique. À primeira vista, nada parecia comprometedor, mas o advogado sugeriu algo que poderia ser aproveitado. Ele perdeu a esposa logo após o desastre. Pode ser uma fraqueza emocional que podemos explorar, sugeriu. Paulo ouvia em silêncio, mas seus pensamentos divagavam. Na presença de Gabriel à mesa, a noite foi repleta de perguntas inacabadas.
Ele sabia que o filho começava a desconfiar e estava mais preocupado que Henrique. Na sombra de sua casa, Henrique olha para o céu estrelado. Ele não estava sozinho em sua luta. Ele sabia disso. Mas na presença de Gabriel naquela noite, despertou uma tênue esperança. Talvez houvesse uma maneira de conseguir justiça, mesmo entre aqueles ligados aos acusados. Na pequena praça central da Vila Piscatória, ouve-se o som de vozes sussurrantes preenchia o ar. Henrique reuniu os pescadores e suas famílias para uma conversa franca. Quando a luz iluminou os rostos marcados pela luta diária, a tensão era palpável. Alguns evitavam seu cheiro, enquanto outros olhavam com expectativa. "Sei que estou disponível", disse Henrique com voz firme, mas com tom de empatia. Mas Paulo Torres não pode continuar vivendo sabendo que nada aconteceu. Perdemos mais do que peixes que explodem. Perdemos vidas e é hora de exigir justiça. Um pesado silêncio caiu sobre o grupo. Alguns torceram o nariz nervosamente, enquanto outros abriram as pontas na raiva contida. Uma mulher, Dona Marisa, que havia perdido o marido num desastre, foi imediatamente falar. "Você está retalhando? Pessoas como nós não precisam enfrentar um homem como Paulo. Eles têm dinheiro, poder." Sua voz tremia, cheia de tristeza. Henrique exalou, sentindo ou pesando suas palavras. "Eu sabia que a mídia comunitária era legítima, mas também sabia que não poderíamos continuar vivendo em silêncio." Antes que você pudesse responder, outro pescador, João, levantou a voz. "Marisa tem razão, mas Henrique também tem razão. Não podemos ficar parados até que ele viva luxuosamente nas encostas do nosso sofrimento. Se você não pagar por isso, como vai nos proteger?" As palavras de João começam a emocionar o grupo. Henrique percebe que eles precisam de algo mais para inspirá-los. Ele então compartilha suas memórias, seu sofrimento e a promessa que fez a Clara, sua falecida esposa, de lutar por justiça aqui e ali. "Não é para mim", disse ele enquanto farejava ao seu redor. "E para todos nós. Os nossos filhos merecem crescer num lugar onde possamos pescar, nadar e viver em paz." Ambiente silencioso. Alguns concordam, enquanto outros, embora indecisos, começam a mostrar o seu apoio. No final da reunião, um pequeno grupo se oferece para ajudar Henrique a organizar um plano. Eu ainda tinha esperança, mas também tinha esperança. Enquanto isso, Gabriel assistia ao jantar de longe, escondido nas sombras. Tinha decidido seguir Henrique depois da conversa da noite anterior, curioso para saber mais sobre suas intenções. Aquele que viu a reunião eliminou suas convicções. Henrique não era um homem movido por vingança, mas por um profundo desejo de justiça. Gabriel começou a se perguntar de que lugar ou país ele estava disposto a esconder a verdade. Na vez seguinte, Gabriel voltou a confrontar Henrique, desta vez com mais determinação. "Ou o que você realmente queria?" perguntou na frente do pescador, agente Sheira. Henrique suspirou ao perceber que o jovem era sincero na busca por respostas. "Quero que seu pai confesse e pague pelas vidas que destruiu. Mas mais do que tudo, quero que isso se torne realidade para que nunca mais aconteça." As palavras de Henrique ressoaram em Gabriel, mas antes que ele pudesse responder, um carro preto passou pela rua em frente à casa de Henrique. Seus ocupantes, homens de terno, assistiram ao jantar com olhos calculistas antes de prosseguirem. Henrique percebeu o sinal. Paulo aumentava a pressão. Gabriel, incomodado com o que presenciou, voltou para casa mais confuso do que nunca. Na mansão, encontrou o pai sentado à mesa, mas hesitou em perguntar. Paulo, por sua vez, percebeu a preocupação do menino e decidiu cortar qualquer tentativa de diálogo. "Gabriel, você é jovem e tem um coração bom, mas não entende como o mundo funciona. Henrique está jogando um jogo perigoso, e é melhor você dizer que ele estava jogando." Mas Gabriel não conseguiu desenhar os rostos dos dois pescadores que estavam no encontro, principalmente o de Henrique. Havia algum naquele homem genuíno que o pai nunca havia mostrado. Pela primeira vez, Gabriel começou a perguntar-se se a sua lealdade estava no lugar errado. Ao acordar para um novo dia, Henrique sentiu um peso diferente nos ombros. Ele não estava mais sozinho. A comunidade começou a encontrar a sua voz e Gabriel, embora relutante, parecia estar cada vez mais perto de compreender o significado da justiça.
A escrivaninha de Paulo Torres era espaçosa, decorada com móveis de madeira maciça e estantes repletas de livros impecavelmente encadernados. Gabriel afastou-se, farejando a atmosfera que sempre refletiu o poder do seu país. Algo naquele espaço agora parecia opressivo. Cuidado! Comece guardando os arquivos guardados em um armário ao lado da mesa grande. Sua informação mais importante está na quantidade de documentos. Eram contratos antigos, relatórios financeiros e correspondência. De repente, encontrou um envelope marcado com um símbolo familiar. O logotipo da antiga indústria química. Ao abri-lo, vi cartas e relatórios revelando problemas estruturais ignorados antes da explosão. Ainda mais perturbador, houve troca de correspondência entre Paulo e outros executivos, sugerindo que eles haviam optado por minimizar riscos para economizar custos. Gabriel sentiu um nó no estômago. Essas páginas eram mais que uma prova. Foi a confirmação do que Henrique havia dito. A devastação que marcou a cidade não foi um acidente, mas sim um acidente deliberado. Ele carregou o envelope rapidamente até as escadas do corredor. Ele colocou tudo de volta como estava e sobre a mesa, tentando não demonstrar nervosismo. Horas depois, enquanto Paulo revisava relatórios à mesa, Gabriel decidiu confrontá-lo. "Pai, o que realmente aconteceu na fábrica?" ele perguntou, tentando manter a voz firme. Paulo olha para cima, confirmando o arquivo cuidadosamente antes de responder. "Já conversamos sobre isso, Gabriel. Foi um acidente. Não há mais nada a dizer." Mas Gabriel não foi facilmente convencido. "Os documentos não estão na sua mesa? Eles não parecem contar a mesma história." A expressão de Paulo endurece. Ele se levanta lentamente, aproximando-se do garoto com um cheiro que mistura autoridade e irritação. "Você não entende o que está dizendo, Gabriel. Há coisas que você não precisa saber. Este assunto já foi enterrado." Gabriel deu um passo para trás, sentindo o peso das palavras do seu país. Pela primeira vez enxergou o homem por trás da fachada impecável. Alguém disposto a proteger seus interesses a qualquer custo. Sem dizer mais nada, ele sai da sala, com os pensamentos confusos. Enquanto estava lá, na vila, Henrique começou a notar sinais de que Paulo intensificava suas ameaças. 2 pescadores relatam ter recebido visitas de homens que, gentilmente, os aconselharam a ficarem longe de Henrique. Além disso, não é coletado. Esperava-se que a notícia de que Gabriel o carregava secretamente nem soubesse de sua existência. Mais tarde naquela noite, Gabriel foi amarrado na casa de Henrique. Ele carregou o envelope consigo, ainda hesitando sobre o que fazer. Com a bateria instalada, ele foi recebido com surpresa. "Você de novo?" Henrique perguntou, cheirando a juventude com desconfiança. "Tenho uma coisa para você", disse Gabriel, entregando-lhe o envelope com cuidado. "Espero que alguém possa ajudar." Henrique abriu o pacote e, ao ler os documentos, seus olhos se encheram de descrença e um renovado senso de determinação. "Por que você está fazendo isso?" Henrique perguntou, sem esconder a surpresa. Gabriel respirou fundo antes de responder. "Porque talvez você tenha um motivo. Talvez meu pai precise ser confrontado. Só quero saber se estou fazendo algo seguro." Henrique observou o jovem com atenção, percebendo que na luta pela verdade, ele agora tinha um aliado melhor. Da mesma forma, ele sabia que esta escolha colocaria os dois em perigo. Assim que as luzes da casa se apagaram, a escuridão pareceu mais pesada. Na verdade, estava mais perto, mas os penhascos estavam apenas começando a se revelar. Henrique estava sentado à mesa da cozinha. Seus pais viraram-se para Gabriel de costas para ele. Portanto, as palavras nos documentos eram claras como a água que ele tanto amava. Mas o peso do que significavam era imensurável. Cada linha era uma prova irrefutável de que Paulo Torres e seus aliados haviam se beneficiado com vidas. Gabriel, sentado do outro lado da mesa, observava silenciosamente um pescador. A pequena cozinha era simples, com móveis desgastados, mas o ambiente estava carregado de tensão. Henrique ergueu os olhos de ambos os pais, fixando-os neles, não tão jovens. "Você tem alguma ideia do que isso significa?" Henrique perguntou, segurando firmemente 2 documentos. "Seu pai não vai aceitar isso passivamente. Ele reagirá." Gabriel assentiu,
mas sua expressão mostrava determinação. Eu sei, mas se ele fez tudo isso, não posso continuar fingindo que não sei. Você estava certo, Henrique. Isso não é só sobre o passado, é sobre justiça. Henrique permaneceu em silêncio por um momento, apoiando o jovem à sua frente. Era difícil acreditar que Gabriel, filho de Paulo, teria coragem de cruzar a linha entre o privilégio e a verdade. Mas, ao mesmo tempo, Henrique sabia que Gabriel ainda não entendia totalmente o que estava jogando. Vamos decidir seguir em frente. Você tem que estar preparado, disse Henrique com voz firme. Ele vai atacar você, vai tentar destruir a reputação dele. E talvez eu te amarre pior. Gabriel engoliu a seco, mas não o desviou nem sentiu o cheiro. Você está pronto. Eu quero fazer a parte dissolvida. Naquela noite, enquanto planejava seus próximos passos, Henrique explicou que suas ideias deveriam ser apresentadas de forma que não pudessem ser ignoradas. Não basta denunciar Paulo. É necessário o apoio da mídia e da comunidade, bem como um momento estratégico para expor a verdade. Tem um evento beneficente que vou organizar daqui a alguns dias, sugeriu Gabriel. Você estará cercado de pessoas influentes e diaristas. Será impossível ignorar tudo o que ali for revelado. Henrique assentiu lentamente. Uma ideia fazia sentido, mas trouxe problemas. Eles precisariam planejar cuidadosamente cada detalhe para evitar que Paulo ou seus aliados entendessem mal a situação. Precisaremos de mais testes, disse Henrique, e também testemunhos. Pessoas que possam confirmar o impacto do desastre. Gabriel pensou por um momento e depois respondeu. Conheço algumas pessoas que podemos ajudar. Eles são funcionários da indústria nomeados naquela época. Momento. Eles podem estar dispostos a ceder se os abordarmos. Ambos concordarão em dividir essas tarefas. Gabriel tentará convencer os ex-funcionários do fábrica para praticar esportes, enquanto Henrique mobilizará a comunidade para garantir apoio. Mas ambos sabem que o tempo está contra eles. No dia seguinte, Henrique foi à Vila Pesqueira falar com os que aderiram à sua causa. Apresentamos os documentos como prova e reforço de que, com a ajuda de Gabriel, temos chances reais de enfrentar Paulo. Alguns ainda estavam relutantes, mas a força das evidências reavivou a esperança em muitos. Entretanto, Gabriel visitou antigos colegas do seu país, pessoas que trabalharam na fábrica e que perderam tudo após a explosão. Alguns ainda querem ajudar, mas outros aceitam ajudar, cansados de carregar o peso da omissão. Quando a noite cair novamente, Henrique e Gabriel se encontrarão na pequena cozinha para trocar informações. Apesar do cansaço, houve um novo momento de determinação em nossos olhos. Estamos prontos? Gabriel perguntou inseguro. Henrique tem um pequeno sorriso, algo estranho no rosto marcado. Não, mas estamos mais perdidos do que nunca. A aliança entre o pescador e o filho do empresário foi improvisada, mas começava a tomar forma. Ambos sabíamos que estávamos pisando em terreno perigoso, mas também sabíamos que não havia como voltar atrás. O mar estava mudando, e com ele veio a possibilidade de justiça. Gabriel atravessou os corredores silenciosos com passos tensos. O confronto era inevitável. O silêncio silencioso da mesa do país parecia anunciar uma tempestade que estava prestes a estourar. Aproximado. Ao entrar, encontrou Paulo parado ao lado de janela, com as bordas mais cruzadas. Você não precisa se virar para saber que peixe era. Então você está ajudando aquele pescador? A voz de Paulo era fria, cortante. Gabriel exalou, tentando reunir coragem. Ele tem razão, pai. Ou que você fez algo errado, e esconder isso é apenas a melhor coisa. Paulo virou-se lentamente, os olhos cheios de desdém e fúria reprimida. Você não entende nada do que está dizendo, Gabriel. Acha, o mundo é preto e branco. Tudo o que fiz foi para proteger esta família, para construir algo maior. Por causa de outras famílias? Gabriel respondeu, sentindo o calor da raiva crescer. Quantas vidas foram destruídas em seu benefício? Isso não é proteção, é egoísmo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Paulo deu alguns passos na direção do filho, com postura imponente. Você é meu filho, Gabriel. Pense bem antes de trazer sua própria família. Gabriel não respondeu. Mal saiu da cama, sentindo o peso das palavras do pai como uma folha de papel fria. Não prestei atenção. Sabia que havia ultrapassado um ponto sem volta.
Ali, na vila de pescadores, Henrique enfrenta sua própria batalha. 2 homens de terno escuro aparecerão em sua casa naquela tarde, com intenções óbvias antes mesmo de se conhecerem. Um aviso amigável, disse um deles, ajustando o remo. Paulo Torres não gosta de ser desafiado. Você ainda tem tempo para desistir. Henrique permanece imóvel ou permanece firme. Se isso é um aviso, considere-se avisado. Agora saiam da sua propriedade para minha esposa. Os homens ficaram atordoados, surpresos com a ausência do meio pescador, mas não insistiram. Quando foi formada, Henrique sentiu o peso da ameaça. Não era só porque ele estava no penhasco. Toda a comunidade poderia ser alcançada. Porém, os acontecimentos daquela noite levaram a uma carta cruel que Paulo estava disposto a jogar. Duro. Um pequeno barco de pesca foi incendiado e suas luzes iluminaram o horizonte. Henrique correu para ajudar, mas já era tarde demais. A mensagem era clara. Ninguém estava seguro. Na vez seguinte, a tensão na sala era palpável. Alguns pescadores assustados começaram a reconsiderar o seu apoio a Henrique. Mas outros, enfurecidos com o ataque, reafirmaram a sua determinação em lutar. Gabriel, sabendo do ocorrido, voltou para a casa de Henrique e encontrou o pescador sem cair, procurando os restos carbonizados do barco. Sinto muito por isso, disse Gabriel sinceramente. Henrique virou-se lentamente, os olhos cheios de cansaço, mas também de resolução. Isso mostra que não estamos no caminho certo. Você não infla um barco a menos que seja no verão. Gabriel permaneceu em silêncio, admirando a coragem de Henrique. Mesmo sob pressão, o pescador manteve-se firme. Mas ambos sabiam que a retaliação de Paulo já era necessária há muito tempo. O grande salão do luxuoso hotel foi iluminado por luzes imponentes e decorado com flores extravagantes. Paulo Torres caminhou com um sorriso calculado pelo evento beneficente, entre investidores e personalidades influentes. Sua presença dominou a atmosfera, como sempre. Mas naquele dia houve algo diferente. Uma tensão oculta, quase imperceptível, mas presente em seus movimentos e sem prestar atenção ao que acontecia ao seu redor. Gabriel e Henrique estavam na mesma sala, estrategicamente localizados. Enquanto Henrique permanecia distante, observando cada detalhe, Gabriel tentava se movimentar com naturalidade, conversando brevemente com conhecidos da família. Ambos sabíamos que esta seria a única oportunidade de expor a verdade de forma irrefutável. Ao final do evento, Paulo foi até o camarote para fazer um discurso. Sua voz parecia confiante e cada palavra foi calculada para impressionar os convidados. Hoje celebramos a nossa contribuição para a sociedade, disse ele com um sorriso autossuficiente. Nossos esforços transformaram vidas e construíram um futuro melhor para as gerações futuras. O público aplaudiu, mas Gabriel, sentado em uma das mesas, sentiu o sangue fervoroso. Ele olhou para Henrique, a quem deve um breve período de confirmação. Chegou a nossa vez. Gabriel levantou-se e caminhou em direção à caixa. A surpresa no rosto de Paulo foi imediata, mas ele rapidamente tentou esconder a preocupação. Senhoras e senhores, disse Gabriel, sua voz tremenda nem um pouco assustada, mas rapidamente ganhando força. Gostaria de acrescentar algo ao que meu pai acabou de dizer. Paulo tentou intervir, mas Gabriel continuou segurando-se o microfone com firmeza. Tudo o que você diz aqui é verdade. O que não sabemos é que há anos o meu país e os seus aliados causaram um desastre ambiental que destruiu a vida de centenas de famílias na nossa região. A sala está absolutamente silenciosa. Os rostos dos 2 convidados oscilam entre a descrença e a perplexidade. Henrique aproveitou o momento e avançou, carregando uma cola, o arquivo de documentos. Ao entrar na caixa, coloque o conteúdo sobre a mesa ao lado do microfone. Esses são os documentos que comprovam a relação de Paulo Torres com a explosão da indústria química, disse Henrique com voz forte. Ninguém aqui pode ignorar a verdade. Negligência e negligência destruirão nossa comunidade. Paulo tentou reagir, mas sua expressão desesperada o fez recuperar a compostura. Ele pressionou o microfone, tentando recuperar ou controlar a situação. Essas acusações são absurdas, ele disse, mas sua voz parecia menos firme do que antes.
É tudo parte de um plano para me desacreditar. Henry não se recuperou. Os documentos falham por conta própria. E não são apenas os pais. Tenho testemunhas, pessoas que vão perder tudo por causa das escolas. No fundo da sala, os trabalhadores começaram a construir câmeras, gravando cada palavra. Ao meio-dia, a expressão de Paulo é ainda mais antiquada. Você fala de transformação e futuro melhor, disse Gabriel, agora enfrentando a situação diretamente. Mas como construir algo a partir do sofrimento de tantas pessoas? Paulo permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Sua máscara estava caindo. O peso da verdade finalmente parecia insuportável. O evento terminou em caos. Os convidados saíram rapidamente, alguns murmurando palavras de elogio, indignação, outros em pânico para evitar serem associados a Paulo. Diaristas o cercaram, fazendo perguntas que ele não conseguia responder. Henrique e Gabriel entraram juntos pela porta lateral. 2 longos hologramas, mas com a certeza de terem desferido o golpe mais importante. Na verdade, ele foi finalmente desmascarado e Paulo, ainda poderoso, não saiu ileso. A mesa de Paulo Torres estava imersa em silêncio. A luz da manhã entrava pelos sapatos grandes, mas não transmitia conforto. Ele estava sentado à sua imponente mesa de madeira, com as mãos entrelaçadas e o olhar fixo num ponto indefinido. À sua frente, muitos dias com manchas devastadoras. Um rico empresário está envolvido em um escândalo ambiental. Fotos de Henrique e Gabriel no evento beneficente ilustram uma capa, junto com documentos que foram divulgados à mídia. Paulo sabia que a cerca estava saindo. Os outrora confiantes advogados sugerem agora que ele se desonre publicamente e procure soluções legais para evitar um desastre maior. Mas Gabriel era mesmo uma abalava. A traição do objeto ou feriu é mais provável do que qualquer ataque externo. Sinto muito por isso, disse Gabriel sinceramente. Henrique virou-se lentamente, os olhos cheios de cansaço, mas também de resolução. Mais tarde naquele dia, as pessoas se reuniram na Praça Central. Henrique foi recebido com aplausos e palavras de agradecimento. Obrigado, mas ficou claro que a luta pela justiça foi um esforço coletivo. Não é só eu ou Paulo Torres. Ele está acima de todos nós, disse ele olhando para os rostos surpresos. Não podemos permitir que ganância nos silencie novamente. Precisamos proteger nossa comunidade por mais alguns anos. As palavras foram recebidas com entusiasmo, mas Henrique sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando e que exigia estrutura, recursos e, acima de tudo, esperança. Enquanto a multidão se dispersava, Gabriel se aproximou novamente e colocou uma pequena corrente na minha lateral, algo que Henrique nunca tinha visto antes. Encontrei isso entre as coisas da minha mãe, disse Gabriel, entregando a corrente a Henrique. São anotações dela. Ela sempre acreditou que era verdade com base em tudo. Acho que você desviou disso. Henrique abriu seu caderno e viu frases simples, mais poderosas, escritas com caligrafia delicada. Sentiu uma conexão imediata com essas palavras e um novo senso de responsabilidade. Obrigado, Gabriel. Sua mãe era uma mulher sábia. Nos dias seguintes, Gabriel começou a trabalhar como pescador, conhecendo suas necessidades e ajudando a organizar novos projetos. Eu sabia que não poderia desfazer o passado, mas queria contribuir para um futuro melhor. Henrique, por sua vez, sentiu-se renovado. Ele ainda carrega as cicatrizes do que perdeu. Percebeu que sua luta não foi em vão. Na verdade, no final das contas, ele fez uma promessa de novos horizontes para a sua comunidade. Na última noite, antes de zarpar novamente, Henrique encontrou no bolso uma carta anônima que dizia: Você foi corajoso, mantém. O mar é grande, mas a justiça é maior. Ela sorriu e colocou a carta na bolsa. A luta foi adiada há muito tempo, mas o caminho para novos horizontes finalmente começou. A história de Henrique nos ensina que a justiça, embora difícil, é sempre o caminho mais digno. Lembra-nos que a verdade tem um custo, mas também um poder transformador que pode mudar vidas e comunidades. O que você teria feito no lugar de Gabriel? Você teria traído sua família para defender o que era certo, ou teria ficado em silêncio por conveniência? A resposta a esta pergunta pode dizer muito sobre quem você é e seus valores. Clique no vídeo que aparece na tela
para continuar esta fascinante jornada de autodescoberta e explorar histórias mais instigantes. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que possa te inspirar a ser a melhor versão de si mesmo. Vejo você no próximo vídeo.